Lembra dos Neandertais? Nossos primos humanoides superstars da era pleistocênica em toda sua glória de nariz largo e cabeça inclinada? Eles vagaram pela Europa e Ásia por mais de 350 mil anos antes de desaparecerem. Essa foi mais ou menos a mesma época em que nossos ancestrais, o Homo sapiens, decidiram tirar férias da África e explorar o mundo. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com os Neandertais e por que eles não chegaram até os dias de hoje. Mas, graças a algumas escavações arqueológicas e achados fósseis impressionantes, agora sabemos um pouco mais sobre eles. Uma teoria para seu desaparecimento diz que o clima não era mais adequado para eles. Os defensores dessa ideia acham que a mãe natureza se voltou contra os Neandertais e os mandou embora. Infelizmente, se observarmos os sítios arqueológicos neandertais na Itália, por exemplo, não há sinais de catástrofes climáticas que poderiam ter exterminado toda essa espécie. Outros acreditam que houve um pouco de competição por recursos entre os Neandertais e os humanos. É por isso que os especialistas também escavaram vários outros sítios arqueológicos onde os Neandertais e os Sapiens podem ter se enfrentado por cerca de 3 mil anos. Nesse caso, parece que os Neandertais estavam um pouco atrasados com suas ferramentas. Sua tecnologia era como a dos telefones flip na era do VR. Mas quem sabe se essas duas espécies chegaram a se cruzar nessa região específica? As evidências ainda são confusas. A forma como foram extintos não é a única informação sobre a qual estamos curiosos quando se trata dos Neandertais. Outros cientistas, por exemplo, estão tentando decodificar alguns dos códigos de barras moleculares do Neandertal para identificar suas características específicas, algumas das quais você pode compartilhar, acredite ou não. É claro que a espécie Neandertal como em todo foi de fato extinta, mas isso não quer dizer que restos de seu DNA não possam ser encontrados em humanos. Você sabe como as coisas acontecem quando as pessoas vivem perto umas das outras. Alguma mistura genética estava fadada a acontecer. A evidência? Uma pitada de DNA de Neandertal que foi encontrada em pessoas modernas. É aqui que a trama se complica. Os cientistas pensaram que, como os Neandertais nunca viveram na África, seu DNA não seria encontrado nas populações africanas modernas. Bem, acontece que os africanos também têm cerca de 0,5% de DNA de Neandertal. Isso não significa que nossos parentes neandertais simplesmente se teletransportaram pelos territórios africanos sem deixar nenhum rastro. O que essa descoberta realmente implica é que os primeiros humanos podem ter visitado a Europa, misturando seu material genético com o dos neandertais e depois retornado à África. Isso é muita migração! Como foi que encontramos esse DNA de Neandertal nos dias de hoje? Você pode se perguntar. Bem, os cientistas reuniram milhares de pessoas de todo o mundo. Os participantes vieram de lugares como o leste da Ásia, Europa, sul da Ásia, América e África. As porcentagens podem variar, é claro, mas cerca de 20% do bom e velho DNA de Neandertal ainda é encontrado em nós, pessoas modernas. É claro que o cidadão comum carrega apenas cerca de 2% do homem das cavernas. Se você é de determinados lugares ou famílias que têm um pouco mais de Neandertal em sua sopa de genes, você está olhando para 3% no máximo. Há algo em especial que compartilhamos com nossos primos humanoides de longa data. Acontece que nossos ancestrais neandertais nos presentearam com mais do que apenas sua companhia por alguns milhares de anos. Eles também transmitiram o incrível legado de seus narizes. Veja bem, os neandertais eram equipados com alguns farejadores de grande porte. Eles não eram apenas estéticos, mas também eram uma grande vantagem em climas frios. O tipo de frio que faz pingar gelo e ranger os dentes, no qual sua respiração pode congelar antes de sair dos lábios. Naqueles dias, os narizes dos neandertais funcionavam como aquecedores pessoais, aquecendo e umidificando o ar frio e seco que inalavam. Para esse tipo de clima extremo, esses impressionantes arranha-céus nasais se mostraram bastante úteis. Quando nossos ancestrais do Homo sapiens decidiram deixar as savanas ensolaradas da África para um local de congelamento na Eurásia, eles se depararam com os neandertais. Esse encontro resultou não apenas em uma troca de gentilezas, mas também em uma troca de genes que codificavam narizes maiores. Essa pepita genética recém-descoberta foi descoberta por cientistas que se aprofundaram no DNA de mais de 6 mil voluntários. Para concluir o estudo, esses cientistas compararam meticulosamente esses dados genéticos com fotos dos rostos dos voluntários. Eles mediram as distâncias entre vários pontos em cada rosto, como a altura da ponte do nariz dos voluntários. Em seguida, jogaram um jogo de localizar o marcador genético para identificar se determinados traços faciais estavam ligados a genes específicos. Ao final dessa emocionante perseguição, eles tiraram a sorte grande. 33 novas áreas brilhantes do genoma estavam ligadas a características faciais. Um gene de destaque, chamado ATF3, foi rastreado até nossos ancestrais neandertais e parece ser o maestro do controle da altura do nariz. Os participantes com ascendência nativa americana tinham uma herança neandertal nesse gene, o que contribui para seus narizes mais altos. Pense
no gene ATF3 como um presente de boas-vindas do Neandertal para nós, humanos, quando chegamos a climas mais frios vindos da África. É interessante notar que essa não é a primeira vez que nossos ancestrais brincam de passar o gene. Em 21 de novembro, a mesma equipe de pesquisa descobriu um gene que influenciava o formato dos lábios, chamado TBX15. Esse gene foi uma pequena mensagem de amor dos Denisovans, outro grupo de nossos parentes antigos que viveram na Ásia e foram extintos há cerca de 30 mil anos. Outra parte da comunidade científica acredita que nossos amigos neandertais tinham essa característica genética estranha em seus cérebros. Será que foi por isso que eles não conseguiram sobreviver? Por meio dessa teoria, sugeriu-se que nós, humanos, poderíamos dever nossa vantagem cerebral a uma mutação genética peculiar. Essa mutação deu ao nosso neocórtex, que é a parte inteligente do cérebro, um pequeno boom populacional no departamento de neurônios. Esse nosso incrível gene não é tão diferente da versão de Neandertal. É apenas um aminoácido a menos. Esse pequeno ajuste é encontrado em praticamente todos os seres humanos modernos. Enquanto isso, nossos parentes extintos, os neandertais, os denisovanos e outros primatas, não receberam um memorando da mutação, pelo menos de acordo com o estudo. Agora, não vamos nos precipitar. Só porque temos mais neurônios não significa necessariamente que somos gênios em comparação. Mas esses resultados sugerem que podemos ter reconectado o cérebro de uma forma que nos dê uma vantagem cognitiva. Além disso, nem tudo se resume a essa única diferença de aminoácidos. Ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Os cientistas já haviam encontrado 96 diferenças entre nosso DNA e o dos neandertais que poderiam ter afetado nossos diferentes resultados como espécie. O estudo do DNA do Neandertal também nos deu algumas informações sobre seus relacionamentos. De fato, agora temos evidências sólidas de como era uma família Neandertal, e, surpreendentemente, ela não é muito diferente da nossa. Para esse estudo, os pesquisadores reuniram informações de um sítio arqueológico Neandertal localizado na Ásia. Eles descobriram que uma família em particular incluía um pai Neandertal apaixonado, sua filha adolescente e um jovem vigoroso que possivelmente era seu sobrinho ou primo. Parte do grupo também incluía uma parente mais velha, talvez uma tia ou avó. Agora, nossa jovem donzela acabaria fazendo as malas, daria um adeus choroso e deixaria a casa de seu pai quando encontrasse o homem certo. Mas não se preocupe, ela não estava entrando em um mundo de estranhos. Sua nova comunidade provavelmente tinha alguns rostos familiares e amigáveis. Mas como os cientistas conseguiram prever o final dessa história? Ao pesquisar seu pool genético, os pesquisadores conseguiram descobrir que a estrutura social do Neandertal era patrilocal. Isso significa que a maioria das mulheres neandertais deixava suas casas ao escolher um parceiro e começava uma nova vida com outra família. A mesma pesquisa mostra que nossos clãs que habitavam as cavernas provavelmente também não viviam isolados. As famílias que moravam nas proximidades visitavam as mesmas áreas de amostragem de rochas para fabricar suas ferramentas de pedra. O equivalente a uma loja de ferragens do bairro. E quando não estavam usando ferramentas, estavam ocupados caçando refeições deliciosas como ibex, cavalos, bisões e outras criaturas errantes. Os cientistas, no entanto, tiveram o cuidado de acrescentar que esse antigo retrato de família pode não representar todo o espectro da vida social dos neandertais. Eles gentilmente pediram a futuros arqueólogos que obtenham mais DNAs de Neandertal nos sítios de ancestralidade. Você está entrando no território de um parque de vida selvagem incrível, mas abandonado. As gaiolas dos animais estão cobertas por grama. Pequenas casas foram abandonadas há muito tempo e há teias de aranha e mofo por toda a parte. Você entra em um prédio escuro e vê um brilho verde à sua frente. Você se aproxima e percebe que é um grande tanque de água. Há água velha e verde nele, mas você é atraído pela silhueta de um enorme peixe. Você acabou de encontrar um tubarão branco. Seu corpo encontra-se em solução de formaldeído, o que o mantém quase perfeitamente preservado. Em 2012, o Wildlife Wonderland, na Austrália, encerrou suas operações. Todos os animais foram removidos de lá, mas o tubarão foi esquecido. Em 2018, o explorador urbano Luke McPherson visitou este lugar abandonado e postou um vídeo do tubarão embalsamado. O vídeo teve milhões de visualizações e o tubarão ganhou um nome, Rosie. Desde então, o parque atrai muitos turistas. Infelizmente, alguns vândalos estavam entre eles. O tanque de peixes foi danificado e grafitado. As pessoas exigiram que o achado incomum fosse salvo e, alguns meses depois,
Quando o tanque de tubarões estava quase destruído, ele foi transferido para outro centro de exposições em funcionamento. Lá, eles restauraram o tanque e renovaram o líquido, para que o tubarão pudesse manter sua aparência. O próximo local abandonado é muito mais assustador. Provavelmente por isso atrai muitos visitantes. Estamos na República Tcheca, na pequena vila de Luková. É um lugar muito bonito, com casinhas, ruas aconchegantes e uma natureza rica. Entre as árvores, de repente você percebe a silhueta de uma velha capela. Antes de entrar, nota que ela está completamente abandonada. Você vê tijolos velhos com tinta desbotada nas paredes e um telhado de metal enferrujado. Parece um pouco assustadora. Você dá um passo para dentro. Se alguns viajantes descobrissem este lugar à noite, fugiriam gritando com o que teriam visto lá dentro. Existem patronos na capela. A maioria deles está sentada em bancos e alguns estão de pé. Eles não se movem porque são estátuas de gesso. Mas o mais assustador é que cada estátua está coberta com um lençol branco. Em 1968, o telhado da capela começou a apodrecer. Por fim, ele desabou e os residentes pararam de frequentá-la. Em 2014, um artista fez algumas estátuas de gesso e as colocou lá para dar a impressão de que o prédio estava mal assombrado. Essa instalação atrai turistas de todo o mundo, o que ajuda a arrecadar dinheiro para restaurar a capela. Estamos nos Estados Unidos agora, dirigindo pela Vashon Highway. Há uma floresta densa em ambos os lados da estrada. Você chega ao ponto de ônibus e sai do carro. Para ver a estrada descoberta de que você ouviu falar, você precisa ir até a mata. Você atravessa arbustos, lama, árvores e... aí está. No início, você não vê nada de especial, mas então você olha para cima. Há uma bicicleta vermelha enferrujada literalmente dentro de uma árvore. Ela se tornou parte da floresta. As rodas e o guidão ficam salientes e todo o resto fica dentro do tronco. Acontece que em 1954, um menino local ganhou uma bicicleta, mas ele não ficou muito feliz com o presente. Os pneus eram muito finos e duros e o guidão parecia ter vindo de um triciclo de criança. Um dia esse menino estava brincando na floresta com seus amigos e só ele tinha uma bicicleta. Quando todos se dirigiram para casa, o menino deixou a bicicleta perto da árvore. A árvore continuou a crescer e a bicicleta se tornou parte dela. Vamos deixar os lugares frios e escuros e ir direto para o centro do deserto do sul da Califórnia. O sol está muito quente e não há ninguém por perto. Apenas areia, arbustos secos e montanhas ao longe. Algumas horas se passaram. Você está com sede. O sol queima sua pele. E de repente você vê água. Ou será uma miragem? Você se aproxima na esperança de que não seja. Sim, é água de verdade. Mas não é um oásis. Aqui no meio do deserto há uma piscina que não consta no mapa. Que prazer pular para dentro. Ela é chamada de piscina social. Um artista a construiu no verão de 2014. Toda e qualquer pessoa pode usar esta piscina, mas nem todos serão capazes de encontrá-la. Infelizmente, só resta uma carcaça dela hoje. Lugares abandonados não guardam apenas coisas assustadoras e estranhas. Algumas descobertas podem enriquecer a pessoa que as encontrou. Estamos indo para o distrito boêmio de Pigalle, em Paris. Esta é uma área residencial onde nada parece abandonado. Você entra em uma dessas casas, encontra pessoas na entrada que verificam suas correspondências, você sobe as escadas e para na porta de um determinado apartamento. Parece completamente abandonado. Você abre e entra. O que você vê ali lembra uma cena assustadora de um filme de uma casa mal assombrada. Todos os móveis e decorações não são deste século. Todo o apartamento parece uma antiguidade. Uma espessa camada de poeira cobre cada centímetro deste lugar. Bonecas velhas e assustadoras e brinquedos de pelúcia estão nas mesas e no chão. Adicione uma melodia perturbadora de uma caixa de música e você terá um conjunto completo de terror.
você se sente como se tivesse viajado para o século passado. E, em certo sentido, é verdade. A proprietária do apartamento se mudou de lá na década de 1940. Ela deixou tudo como estava. O apartamento ficou intocado por 70 anos. Ele foi descoberto em 2010, quando as pessoas começaram a avaliar as propriedades dessa pessoa. Ela morava em outro lugar e não contara a ninguém sobre o lugar. Quando os avaliadores abriram o apartamento, encontraram um quadro original do artista italiano Giovanni Boldini, do século XIX. Esta pintura foi vendida por 2,5 milhões de dólares. Agora vamos para outro deserto, na Namíbia. Aqui, entre as dunas, não muito longe da costa oceânica, encontra-se uma lagoa seca e um velho navio naufragado meio enterrado na areia. Ou melhor, o que sobrou dele. É um navio português de cerca de 500 anos. Partiu originalmente de Lisboa em 1533 e desapareceu perto de uma cidade mineradora de diamantes da Namíbia. Caminhando por entre os destroços, é possível encontrar pedaços do navio daquela época. Mas o mais interessante é um baú com moedas de ouro. O patrimônio líquido de todo o navio, junto com o valioso tesouro, é estimado em mais de 12 milhões de dólares. Os destroços foram descobertos por geólogos em 2008, mas sua glória total foi descoberta apenas 8 anos depois. E agora você está andando pelas ruas de Nova York, passando por um beco escuro e deserto, onde vê algumas latas de lixo. Você percebe uma tela pintada saindo de uma delas. Você atira do lixo e é mesmo uma pintura. A imagem não é muito clara, mas é linda. Você decide que uma obra de arte não deve ser jogada no lixo e a leva para casa. Pelos próximos 4 anos, você tenta descobrir algo sobre essa pintura. E um dia, em um site sobre coisas antigas, você descobre que esta pintura é uma obra-prima perdida, no valor de 1 milhão de dólares. Foi o que aconteceu com uma mulher de Nova York em 2003. Quando ela encontrou a pintura no lixo, ela imediatamente sentiu o poder que emanava dela. A mulher soube que o quadro tinha sido roubado em 1989. Ela o devolveu e recebeu 15 mil dólares como recompensa. A pintura, chamada Três Personajes, foi feita pelo artista mexicano Rufino Tamayo em 1970. Um colecionador comprou esta obra de arte como um presente para sua esposa, mas alguns anos depois, a pintura foi roubada enquanto o casal estava se mudando para uma nova casa. Agora vamos terminar nossa jornada com a descoberta mais sensacional e em grande escala. Estamos na Turquia. Você mora em uma casa velha há muito tempo e quer redecorar o lugar. Você joga fora todas as suas coisas obsoletas e então lembra que a casa tem um porão antigo. Você nunca precisou dele antes, mas agora decide transformá-lo em um quarto. Você quebra uma parede e descobre um túnel que leva ao subsolo. Empolgado, você vai lá e percebe que o túnel não leva apenas a uma sala secreta. Leva a uma cidade subterrânea colossal. Em 1963, um homem da Turquia descobriu uma cidade antiga a 18 andares de profundidade. Ela podia acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e suprimentos. Não é apenas um labirinto de túneis. Há uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas e outras características de uma civilização. A cidade foi construída na era bizantina, há mais de 1000 anos, provavelmente como um abrigo contra desastres naturais e guerras. O detalhe mais incrível, porém, é que não é a única cidade subterrânea. Ela é contígua a muitos outros túneis que se estendem por vários quilômetros. Ei, olha isso! Tecnicamente, você poderia morar na Torre Eiffel se não se importar de viver em um apartamento pequeno. Gustave Eiffel projetou a torre com um apartamento para si mesmo no topo da construção e deixou o local todo limpo e arrumado, com todos os móveis necessários. Atualmente, o apartamento é o lar de 2 manequins, um representando o próprio Eiffel e o outro seu amigo igualmente famoso, Thomas Edison. Os turistas que comprarem ingresso até o topo da torre podem dar uma espiadinha no apartamento. Se você passar pela Trafalgar Square, certamente sentirá falta da menor delegacia de polícia de Londres, pois ela fica escondida sob um poste de luz.
A razão pela qual foi colocada lá em 1926 foi permitir que os policiais estivessem perto de manifestações públicas, que aconteciam bastante naquela época. Alguns até diziam que ela tinha uma linha telefônica direta com a Scotland Yard. Hoje o local é usado como estação de limpeza, então não há muito para ser visto lá, além de alguns esfregões. A estação Grand Central, uma das mais movimentadas de Nova York, tem uma ótima atividade escondida para os viajantes. Existem quadras de tênis disponíveis num espaço secreto denominado Annex. Antigamente, essa área abrigava muitas coisas diferentes, desde um estúdio de gravação até uma galeria de arte. Hoje em dia, porém, o local é conhecido como Vanderbilt Tennis Club e pode ser visitado pelo público. Assim como o Sr. Eiffel, o produtor Samuel Lionel Roxy Rothafel projetou um apartamento escondido no Radio City Music Hall, na cidade de Nova York. Ele também pediu que o apartamento, hoje chamado Suite Roxy, fosse decorado em estilo Art Deco. Com um pé direito de 6 metros, ele é coberto com folhas de ouro e paredes com cortinas de pelúcia do teto até o chão. Atualmente, apenas artistas do Radio City e convidados VIP podem visitar o local. Você também pode alugá-lo, mas dizem que os preços são muito altos. O símbolo mais conhecido de Roma, o Coliseu, tem túneis secretos escondidos sob seu terreno. Antigamente, os antigos romanos usavam essas passagens para conter animais selvagens, como leões, tigres, elefantes e ursos, usados em lutas de gladiadores e outros tipos de entretenimento. Os locais estão abertos à visitação desde 2010, assim como o sistema de encanamento do Coliseu, que foi um grande avanço tecnológico para a época, com bebedouros e até banheiros. Algumas pessoas criticaram a abertura desses túneis secretos, pois acreditavam que isso podia afetar a estrutura do prédio devido ao grande fluxo de visitantes. Dizem que o Empire State Building tem 102 andares, mas não é verdade, existe um 103º andar secreto. O acesso é feito por uma escada escondida localizado no 102º piso, e ele fica disponível principalmente para os engenheiros do prédio e de tempos em tempos para celebridades. Mas não é só isso. O 103º andar leva à cápsula do Empire State Building. É a famosa cúpula do edifício. Um dos marcos americanos mais famosos apresenta uma misteriosa câmera escondida. Se os registros atuais forem verdadeiros, existe uma sala secreta atrás da cabeça do Abraham Lincoln no Monte Rushmore. Ela servia para guardar artefatos e documentos relevantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição. Sabemos agora que esses documentos importantes estão guardados em outro local, e a sala do Monte Rushmore permanece inacessível ao público até hoje, como se fosse uma sala de videogame para os Park Rangers, ou não. Concluída entre 2550 e 2490 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é a última que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída como jazigo para o faraó egípcio Khufu da 4ª dinastia, pensava-se que ela tinha a Grande Galeria, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas isso não é tudo, pois recentemente foi descoberta uma sala secreta aqui. Apelidada de Grande Vazio, tipo a minha cabeça, esse enorme espaço tem quase 30 metros de comprimento. Seu objetivo principal ainda está em discussão, mas alguns arqueólogos acreditam que ele era usado como uma rampa interna para ajudar a construir a enorme estrutura. O Castelo da Cinderela é a principal atração da Disney World em Orlando, na Flórida, em uma área chamada Magic Kingdom. Ele tem um cômodo escondido apelidado de Suíte da Cinderela. O quarto foi originalmente planejado para hospedar o próprio Walt Disney e sua família. Ele faleceu em 1966 e nunca chegou a ver o resultado. O local foi finalmente concluído em 2006 e desde então é aberto apenas um número limitado de vezes e só para visitantes convidados pela empresa Disney. A Grand Central não é a única estação com elementos ocultos. A Itália tem sua própria Milano Centrale, a segunda maior estação ferroviária do país. Mais de 320 mil passageiros passam por essas paredes todos os dias. A maioria deles nunca percebe as portas fechadas na parede lateral da estação que levam ao Royal Pavilion, uma área elegante projetada como sala de espera para a família real. O local tem 2 grandes halls divididos em 2 andares, com móveis luxuosos e mármore estilizado, tudo decorado com esculturas reais. Até a Estátua da Liberdade tem uma sala escondida. Consegue adivinhar onde? Fica na tocha dela. Infelizmente, esse espaço não está disponível ao público desde que foi completamente fechado em 1916.
Uma câmera foi colocada em 2011 para que as pessoas possam apreciar a transmissão ao vivo da vista panorâmica. Uma estátua de Leonardo da Vinci, localizada no aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci de Roma, foi inaugurada em 1960. Recentemente, ela passou por reformas e um dos trabalhadores fez uma descoberta misteriosa durante a obra: um pequeno buraco em algum lugar no meio da estátua, a cerca de 9 metros. Depois de ter sido cuidadosamente aberto, foram encontrados dentro dele 2 pergaminhos escritos em latim clássico. O primeiro documento contava a história da área que hoje abriga o aeroporto. O outro fornecia uma lista de pessoas que compareceram à inauguração da estátua. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem uma estrutura esportiva secreta onde escriturários, policiais de folga e outros funcionários da Suprema Corte podem jogar basquete. A quadra, localizada no último andar do edifício, é obviamente apelidada de a mais alta do país. Licencinha enquanto eu driblo. O Club 33 da Disneyland está localizado na New Orleans Square, uma seção do parque temático em Anaheim, na Califórnia. Esse clube exclusivo recebe apenas 500 membros e foi inaugurado em 1967. Seu objetivo era divertir celebridades, políticos e patrocinadores. A decoração foi cortesia do próprio Walt Disney e sua esposa. Os serviços têm um preço alto. Os membros precisam pagar $25 mil para fazer parte do clube e depois uma taxa anual de $12 mil a $25 mil. A entrada do local era fácil de errar, pois ficava escondida atrás de uma porta com uma placa dourada que tem o número 33 gravado nela. Em 2014 foi feita uma reforma no clube. Eles mudaram a entrada para um local ainda mais secreto, mas as pessoas podem ver a antiga no lugar original. As bibliotecas públicas da cidade de Nova York também têm apartamentos secretos. Os funcionários e suas famílias podem ficar nos quartos escondidos que ficam acima de muitas delas. A maioria são armários ou quartos vazios hoje em dia, mas alguns estão disponíveis ao público, como os que fazem parte do projeto de reforma de $4,4 milhões do edifício na unidade de Washington Heights. Ele foi transformado de um espaço antigo e empoeirado de 348 metros quadrados em uma área dedicada a adolescentes, além de um centro de tecnologia que também tem salas para programas de educação de adultos. Legal! Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic zarpou da Inglaterra. Mas este não foi um início de viagem de um navio comum. O Titanic era o maior navio já construído na época. Tinha 270 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de 3 campos de futebol. E, medido do casco até o topo das chaminés, o navio tinha impressionantes 53 metros de altura. Esse é o tamanho de um prédio de 17 andares. Considerado inafundável, levou quase 3 anos para ser construído por 3.000 trabalhadores. Mas apenas 4 dias depois de sua primeira viagem, às 23 horas e 40 minutos, o navio colidiu com um iceberg e se perdeu sob as ondas do Oceano Atlântico. O navio levou apenas 2 horas e 40 minutos para afundar, e dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. Os destroços permaneceriam perdidos por mais 73 anos, escondendo seus muitos segredos dentro das congelantes águas atlânticas. E se não fosse por um homem cuja vida inteira foi dedicada a explorar o mar, o navio gigante poderia ter permanecido perdido por muito mais tempo. Esse homem era Robert Ballard. Quando criança, Ballard era obcecado pelo oceano. Esse fascínio começou quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Foi quando ele assistiu a uma adaptação cinematográfica do romance de ficção científica 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Ele tinha tudo para despertar a imaginação de um jovem. De aventuras e criaturas estranhas a um poderoso veículo subaquático chamado Nautilus, que poderia viajar para qualquer lugar do mundo que você quisesse ir. A partir daquele momento, a vida em terra firme não estava mais no futuro de Ballard. Quando ele tinha 23 anos, foi designado para o Deep Submergence Group, ou Grupo de Submersão Profunda. Lá, ajudou a desenvolver técnicas para pesquisar no fundo do oceano. Sua maior conquista foi a criação do Alvin. Era um submarino pequeno e fácil de manobrar, capaz de transportar 3 pessoas. Também apresentava um braço mecânico externo, projetado para coletar amostras subaquáticas enquanto a tripulação permanecia dentro, segura e seca. Alvin, o submarino, rapidamente se mostrou útil para muitas tarefas. Por exemplo, uma vez foi usado para rastrear uma aeronave que caiu no mar, mas a embarcação encarou uma série de eventos adversos.
Em um caso, foi atacado por um espadarte, o que fez com que o submarino ressurgisse rapidamente. O espadarte, ainda preso na pele externa do submarino, tornou-se o jantar daquela noite. E em outubro de 1968, o submarino estava sendo submerso na água quando os cabos que o seguravam quebraram, sendo lançado com toda a força para o oceano, junto com os 3 tripulantes a bordo. E como a pequena embarcação ainda estava aberta, ela imediatamente se encheu de água e rapidamente começou a afundar. Felizmente, a tripulação conseguiu escapar, mas o Alvin se foi. O mau tempo dificultou várias tentativas de recuperar a embarcação. Foi apenas no ano seguinte que finalmente foi trazida à tona. Com o tempo, o Alvin seria melhorado. Seu casco foi fortalecido com titânio, o que lhe deu uma classificação de profundidade maior, tornando-o ainda mais adequado para a exploração oceânica. O submarino especializado seria útil em muitas das mais de 100 expedições de Ballard. O homem foi um dos primeiros a explorar uma cadeia de montanhas subaquática chamada Dorsal Mesoatlântica, no Oceano Atlântico. E quando encontrou fontes hidrotermais no Mar de Galápagos, no final dos anos 70, ele também ajudou a descobrir e documentar o processo de quimiossíntese, que é uma complicada síntese química de energia alimentar por bactérias. A sua maior descoberta ainda estava por vir. Ballard afirmou que nunca foi um fanático pelo Titanic, mas acabou ficando obcecado em encontrar o navio após ver outros exploradores tentarem e falhar. Como ele dizia, o Titanic era claramente o grande Monte Everest na época. Muitos que eu pensei que teriam tido sucesso ou deveriam ter tido sucesso, mas não tiveram. Ballard começou a pensar em procurar o navio já em 1973, e 4 anos depois, ele realmente fez uma tentativa. Ele usou um navio de salvamento em águas profundas Sea Probe, que era um navio de perfuração equipado com câmeras e sonar, mas foi forçado a desistir quando o tubo de perfuração quebrou. Simplesmente não era a hora dele. No início dos anos 80, um petroleiro do Texas chamado Jack Green tentou encontrar os destroços em 3 ocasiões diferentes. Certa vez, Green estava bem acima do Titanic, mas o seu equipamento não conseguiu detectá-lo. Isso é o que chamamos de azar extremo. Ballard estava apenas esperando o seu momento de brilhar. Ele precisava de um plano e de alguma ajuda. A primeira questão era descer ao fundo do Atlântico. A descida mais profunda que ele havia feito até então era de 6.100 metros. Essa viagem demorou 3 horas, e isso não incluía o caminho de volta. Ballard sabia que poderia usar o Alvin, já aprimorado com um casco de titânio para suportar a pressão do oceano. Mas ele também precisava de algo que não exigisse que ele realmente descesse junto fisicamente. Um submarino de controle remoto não pilotado seria o ideal, mas primeiro era preciso criá-lo. Ele entrou em contato com as autoridades, esperando que fornecessem o financiamento para o seu projeto. E embora as autoridades não tivessem interesse no Titanic, estavam dispostas a ajudar. Mas tinha uma pegadinha. Ballard tinha que primeiro se concentrar em rastrear 2 submarinos, o Thrasher e o Scorpion, que afundaram no Oceano Atlântico na década de 1960. As autoridades esperavam estudá-los para descobrir por que eles haviam afundado. Também queriam saber se poderiam ser recuperados, ou se era seguro deixá-los no fundo do oceano. Somente quando ele tivesse concluído com sucesso essa tarefa, estaria livre para usar todo o tempo restante em seu contrato para encontrar o Titanic. Sem outras opções de financiamento, Ballard aceitou a oferta. Ele começou os trabalhos. Primeiro criou 2 novos dispositivos. Argo era um trenó submarino de câmera de vídeo, rebocado e automático. Ele foi projetado para tirar fotos e gravar vídeos a partir de uma série de câmeras montadas nele. Poderia funcionar a profundidades de até 6.100 metros e também poderia explorar quase 98% do fundo do oceano. O Argo deveria ser amarrado a um barco. À medida que o barco se movia, o Argo seria puxado atrás, flutuando logo acima do oceano. A câmera então transmitiria imagens para a superfície. O segundo dispositivo era um pequeno veículo robótico chamado Jason Jr. Também era controlado remotamente, o que permitia que a tripulação dentro de um submarino, como o Alvin, se aproximasse e fotografasse objetos subaquáticos. Ballard agora estava pronto. Ele sabia que tinha que encontrar esses submarinos rapidamente. E não demorou muito. Para seu alívio, a busca foi relativamente simples, e ele conseguiu cumprir suas obrigações com 12 dias sobrando. Com quase 2 semanas para se dedicar a encontrar o Titanic, ele partiu para explorar o oceano. Ele concentrou a sua busca perto de Terra Nova, no Canadá,
puxando o Argo ao longo do fundo do oceano e revisando as imagens que coletava. E depois de alguns dias de nada, ele finalmente encontrou placas de casco repitadas e uma caldeira. Poderia ser o Titanic? No dia seguinte, a grande proa de um navio foi revelada. Em 1º de setembro de 1985, Ballard e seus colegas de tripulação perceberam que finalmente haviam encontrado um infame navio. A descoberta resultou em uma mistura de emoções. Ballard estava animado por ser o primeiro a encontrar o local de descanso do Titanic, mas também ficou impressionado com o sentimento de tristeza por aqueles que sofreram quando o navio afundou. Nos 4 dias seguintes, a tripulação explorou os destroços. Eles encontraram o cesto do mastro, de onde o iceberg foi visto pela primeira vez. Além disso, finalmente houve evidências de como o navio maciço se dividiu em 2 antes de afundar, com ambas as metades do navio encontradas. Havia móveis e louças, e infelizmente vários sapatos de couro daqueles que não chegaram em segurança espalhados pelo fundo do oceano. Ballard obteve sucesso onde outros falharam e se tornou uma celebridade instantânea em todo o mundo. Você pode pensar que localizar o Titanic seria suficiente para um homem, mas não para Ballard. Em 2019, ele assumiu o desafio de resolver outro mistério: o desaparecimento de Amelia Earhart. Earhart tentou ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Infelizmente, ela desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico em 1937. Ela e seu avião nunca foram encontrados. Ballard esperava que sua sorte com o Titanic o ajudasse a descobrir onde Earhart havia caído. Mas sua expedição não conseguiu encontrar nada. E embora Robert Ballard tenha encontrado mais naufrágios do que qualquer outra pessoa, é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios no oceano, e Ballard localizou apenas 100 deles. Agora, com mais de 70 anos, o homem espera incentivar os jovens a continuar o seu trabalho de explorar o oceano e seus muitos mistérios. Em 1989, ele iniciou o Jason Learning Project para inspirar os alunos do ensino fundamental a buscar ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele também tem seu próprio navio de pesquisa chamado EV Nautilus, uma homenagem adequada à história que inspirou sua carreira. Sério, como um grão de pólen poderia mudar o mundo? Bom, isso realmente aconteceu. Em 1827, Robert Brown, o principal botânico da Inglaterra antes de Charles Darwin, estava estudando a polinização de plantas quando notou algo estranho acontecendo sob seu microscópio. Um grão de pólen estava balançando em uma gota de água. O cientista curiosamente observou esse grão no equipamento por um longo tempo, e ele nunca parou de balançar. Continuava se mexendo sem parar. Não havia um padrão, apenas se movimentava aleatoriamente em zigue-zague. Brown não conseguiu descobrir o porquê, mas se debruçou na pesquisa. Tentou alterar a temperatura da gota em que o grão de pólen estava suspenso. Quando a esfriou, o zigue-zague diminuía. Ao aquecê-la, o movimento era mais rápido. Brown escreveu um artigo sobre isso, e nenhum dos cientistas que o leram conseguiu descobrir o motivo. A misteriosa causa invisível do movimento browniano desafiava a ciência. Todos estavam perplexos. Alguns sugeriram que a energia da água estava fazendo com que o grão se movesse. Mas não havia provas, algo essencial para a ciência. Caso contrário, tudo é apenas ficção. E como nenhuma evidência pôde ser dada para o fato de o grão de pólen continuar se movimentando, os cientistas decidiram apenas esquecer o assunto. Isso era algo muito difícil para eles. Por 75 anos, a ciência meio que ignorou o problema inexplicável. Isso até Albert Einstein se interessar pelo assunto. Deve haver alguma explicação para esses grãos de pólen dançarem de maneira frenética. Vou colocar um copo de água na minha mesa, adicionar alguns grãos e ver se consigo descobrir o que está acontecendo. Fenômenos invisíveis podem ser fundamentais, como gravidade, magnetismo e o que quer que seja. Mas e se não for alguma energia invisível da qual nós, físicos, nunca ouvimos falar antes? Quanto mais simples, melhor, eu sempre digo. Talvez o grão de pólen não esteja dançando, mas sendo empurrado para cá e para lá. Por algo muito pequeno de ver, mesmo em um microscópio. Deixe-me pensar. Para fazer uma fórmula física, primeiro preciso decidir o que eu quero resolver. Se eu puder prever a distância em que o grão de pólen se moverá, posso calcular a força de seus empurradores invisíveis.
Mas, como o movimento é aleatório, minha previsão deve ser relativa a todas as condições. Tudo é relativo. Ahá! Estou começando a visualizar uma fórmula na minha tela. Eles ainda não tinham telas, mas terão. Onde está meu lápis? Ahá! Isso é o que eu inventei. Não é lindo? Mostrando sua genialidade em combinar uma grande variedade de fórmulas físicas, Einstein mostrou que uma partícula que estava se movendo aleatoriamente quando suspensa na água, no caso o grão de pólen, obedeceria às leis estatísticas do movimento dependendo da viscosidade e temperatura da água, da distância em que se move, da massa e tamanho, da velocidade e da duração do movimento. Essa nova abordagem estatística de Einstein, a mecânica dos fluidos, permitiu uma redução computacional para produzir uma figura para a massa de uma única molécula H2O de água e, eventualmente, para os átomos de hidrogênio e oxigênio. O movimento browniano foi solucionado e Einstein abriu o século XX para o mundo do átomo. O grão de pólen adormecido, balançando e trivial, apontou o caminho para a prova dos átomos. Aquele grãozinho merecia um prêmio Nobel. A análise estatística de eventos aleatórios tornou-se uma ferramenta essencial em várias aplicações científicas. Com uma compreensão desse movimento, flutuações aleatórias, a ciência pôde finalmente ter um controle quantitativo sobre fenômenos climáticos, teoria dos jogos, fluxo de tráfego, flutuações do mercado de ações e até mesmo a função da célula humana, para citar apenas algumas aplicações da teoria estatística de Einstein. Tudo graças a um grão incansável de pólen. E, no entanto, havia ainda outra esquisitice que a ciência escolheu esquecer e que chamou a atenção de Albert Einstein. O planeta Mercúrio estava fazendo algo que ninguém conseguia explicar. Mais de 200 anos antes do início do século XX, Isaac Newton publicou sua Lei Universal da Gravidade. Honestamente, deveria ser chamada de Teoria da Gravidade de Newton e não de lei, porque Einstein ia suplantar a gravidade newtoniana com sua nova teoria. Assim que descobrisse o mistério inexplicável da peculiaridade orbital de Mercúrio. Newton revelou a fórmula para a atração gravitacional entre duas massas. Com essa explicação matemática sobre a gravidade, a ciência agora sabia por que os planetas orbitavam o Sol. Em contraste, antes dele, sabia-se apenas que os planetas orbitavam o Sol, mas não se sabia o motivo. Depois de Newton, os astrônomos rapidamente recalcularam as órbitas dos planetas conhecidos de acordo com a teoria da gravidade dele, e verificaram seus cálculos em comparação a observações cuidadosas com telescópios. Mas Mercúrio não colaborava. Como explicarei, após um breve parêntese, ele não estava obedecendo precisamente essa fórmula matemática. Nos primeiros anos após Newton, na década de 1750 e além, havia apenas 6 planetas conhecidos: os visíveis Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Nenhum deles ou qualquer asteroide adicional ainda havia sido descoberto por telescópio naquele momento. E então, algo genuinamente incomum ocorreu, para o qual a ciência ainda não tem explicação. No final da década de 1760 e início da década de 1770, 2 astrônomos alemães publicaram uma série de números simples em que localizaram os caminhos orbitais de todos os planetas conhecidos e alguns desconhecidos também. Johann Daniel Titles e Johann Elert Bode publicaram essa rubrica matemática. Adicione o número 4 a cada um dos seguintes números nesta série progressiva: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Depois divida cada soma por 10. Voilá! Você obtém os caminhos orbitais dos planetas no Sistema Solar em unidades astronômicas. A distância da Terra ao Sol é considerada uma unidade astronômica. É uma aproximação útil e um padrão conveniente de medição. A Terra é o terceiro planeta, então você pega o terceiro número da série, que é 6, adiciona 4 e divide por 10. E recebe uma unidade astronômica, chamada UA. Vamos tentar Júpiter, que é o 48º na série Titles-Bode. 48 mais 4, 52. Dividido por 10 é igual a 5,2 unidades astronômicas. É exatamente aí que fica o caminho orbital de Júpiter do Sol. Funciona para Saturno também? Vamos tentar. 96 mais 4, igual a 100. Dividido por 10, igual a 10 UAs do Sol. 10 vezes mais longe do Sol do que a Terra. É onde Saturno orbita. A lei Titles-Bode funciona, o padrão está correto.
Os astrônomos rapidamente notaram um número entre Marte e Júpiter, um depois de Saturno. A rúbrica Tyrrell's Bold inspirou a busca e descoberta de Urano por William Herschel em 1781. E a do primeiro asteroide, Ceres, em 1801, por Giuseppe Piazzi. Essa é uma pequena progressão numérica estranhamente precisa. A lei Tyrrell's Bold é usada hoje para prever a localização das luas de Saturno, o sistema lunar de Urano e até mesmo para indicar a localização de exoplanetas em torno de outras estrelas, mesmo que ninguém saiba por que funciona. Parece um bom mistério para um jovem novo Einstein resolver. E quanto a Mercúrio? Mercúrio estava fazendo algo que não computava com a gravidade newtoniana. O periélio de sua órbita, esse é o lugar onde um planeta está mais próximo do Sol, estava avançando um pouco a cada ano. Era perceptível e não contabilizado pela fórmula de gravitação de Newton, a menos que houvesse outro planeta no sistema solar interno afetando a órbita de Mercúrio. A busca por isso começou. Cálculos de sua órbita potencial foram distribuídos em todo o mundo e um nome já havia sido escolhido: Vulcano. Telescópios em todo o mundo apontaram para os céus procurando Vulcano perto do Sol. Mas nada foi achado. Vulcano não existia. Desculpe, Sr. Spock. A ciência ficou perplexa novamente. A precessão anômala à frente do periélio da órbita de Mercúrio permaneceu um mistério sem explicação por mais de 50 anos. Até o dia em que Einstein estava tomando café em uma cafeteria ao ar livre com um colega de trabalho no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Michele Besso tinha sido colega de colégio de Einstein e foi seu amigo por toda a vida. Eu não gosto de coisas que não fazem sentido. Nem eu, Albert. A precessão para a frente do ponto do periélio de Mercúrio não faz sentido. Por favor, me passe o açúcar. Bom, não é Vulcano. Não é Vulcano. Mas o que é? Albert, você sempre tenta resolver todos os seus problemas com a física. Por que não adota uma abordagem de engenharia? Como assim? Se você olhar para o sistema solar como uma construção física, pode haver uma resposta. Ok, Michael, você tem a minha atenção. Se eu traçar meu dedo ao redor da borda da minha xícara de café vazia, o caminho é circular. Mas se eu colocar este guardanapo no copo e fizer um cone, assim, então uma órbita elíptica dentro do cone tenderá a avançar para frente. Nossa! O espaço não é plano! Garçom! Traga outra xícara de café para ele. Você vai ter que fazer muitos cálculos novos, Albert. Ah, sim. Eu tenho que ir. Garçom, deixe a xícara de café para outro dia. Até mais, Michael. Ok, Albert. Boa sorte. Quando Einstein publicou sua teoria da relatividade especial e geral em 1905, ele creditou Michele Besso por sua inestimável contribuição. Recentemente, as cartas que Michele Besso e Einstein trocaram nos anos anteriores à publicação da Teoria Geral da Relatividade, em 1915, foram vendidas em leilão por 13 milhões de dólares. Você pode querer guardar todas as suas cartas e mensagens de texto com seu melhor amigo. Elas podem se tornar valiosas algum dia. Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda,
que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly. Mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa, a mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium e pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como Ouse Saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom,
Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. Reza a lenda que um duende chamado Fafnir era famoso por sua força e coragem. Ele era filho de um famoso rei duende. Por causa de suas qualidades, foi incumbido de proteger o reino. Os duendes são conhecidos por acumularem muitas riquezas, então um pouquinho de segurança a mais era essencial. Quer dizer, eles moravam em uma casa feita de ouro e pedras preciosas, mas Fafnir também tinha outro talento especial: ele conseguia se transformar. Enganado por Loki, o espírito nórdico da trapaça, Fafnir se deixou levar pela ganância e pelo brilho do tesouro de seu pai. Ele decidiu que queria tudo para si, sem dividir aquela riqueza com seu pai ou com seus irmãos. Roubou tudo e fugiu sozinho para um lugar onde seria difícil encontrá-lo, o meio do deserto. Para proteger sua riqueza, Fafnir se transformou em um dragão gigante. Sua nova aparência parecia com uma grande serpente poderosa e assustadora. Porém, seus poderes mágicos não acabavam por aí. Pelo fato de o dragão não conseguir voar, ele também espalhou veneno ao redor de sua nova casa, para que ninguém tivesse a chance de sobreviver se quisesse levar seu ouro embora. Pouco depois, Fafnir foi derrotado por um jovem herói chamado Sigurd. A lenda de Fafnir tenta explicar por que a família é mais importante que a ganância. Ela também mostra os vários poderes mágicos que os dragões têm, mas a parte mais interessante é que ela é um bom exemplo de como os dragões foram parar em nossos contos de fadas. Mas ei, essa é só uma das muitas histórias que mencionam dragões. Basta ligar a TV ou dar uma olhadinha em exemplares de qualquer livraria que você vai se deparar com algum dragão. Variações de criaturas parecidas com dragões têm sido descritas em histórias pelo mundo afora, da Ásia ao norte da Europa. A maioria dessas criaturas é descrita com um corpo de réptil, asas e garras. E o traço mais assustador é que elas podem cuspir fogo. O nome dessas criaturas vem da palavra latina Draconem, que significa grande serpente. Mas vamos viajar para a Terra da Memória para ver como tudo começou. Um historiador asiático, por exemplo, descobriu alguns fósseis no século IV a.C. e acreditou ter encontrado dragões. É fácil entender por que ele ficou tão confuso se você observar um estegossauro fossilizado. Ele tinha 9 metros de comprimento e 4 de altura, e era coberto por placas ósseas blindadas e espinhos. O crocodilo do Nilo também poderia ter sido considerado um dragão.
Ele existe até hoje e vive na África subsaariana. Mas ele pode ter sido mais conhecido em outras épocas. Quando alcançam a maturidade, os crocodilos do Nilo podem ter até 5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. Eles conseguem andar com o corpo fora do chão e alguns já foram vistos em pé sobre 2 patas. Os goanas são lagartos monitores parecidos com dragões que vivem na Austrália. Eles são grandes, têm dentes e garras afiados e são conhecidos por produzir veneno. É fácil entender por que os goanas podem ser a fonte da versão australiana dos dragões. Quando os humanos descobriram ossos de baleia pela primeira vez, muitos anos atrás, não tínhamos ideia de que esses animais viviam no mar. Considerando o tamanho deles, certamente pensamos que deveriam ter sido criaturas muito perigosas. E por raramente virmos baleias, a menos que mergulhemos até as profundezas do mar, é claro, elas eram desconhecidas e facilmente confundidas por dragões também. A fonte mais interessante da mitologia dos dragões provavelmente é o cérebro humano. Em um livro chamado An Instinct for Dragons, havia uma teoria de que dragões existiram em quase todas as culturas antigas, pois evoluímos para temer grandes predadores a fim de sobreviver. E não somos os únicos mamíferos a fazer isso. Os macacos têm um medo instintivo de cobras e felinos de grande porte também. Agora, quando se juntam esses traços naturais com o folclore, temos um monte de histórias de dragão espalhadas pelo mundo afora, adaptadas a cada região. Bestas reptilianas com poderes mágicos são antigas, aparecendo desde a origem da própria civilização humana. Estou falando da antiga Mesopotâmia. Os humanos daquela época acreditavam em todos os tipos de criaturas. Mas o espírito líder deles era Marduk, patrono da cidade da Babilônia. Se você analisar as obras de arte da época, verá que Marduk era retratado com um dragão em forma de cobra a seu lado. Ele poderia ser bonzinho ou vingativo, dependendo do estado de humor da criatura no dia. Se você quiser se candidatar ao posto de dragão, a primeira coisa que te perguntarão na entrevista é se você cospe fogo, claro. Então, cientistas estudaram possíveis formas de os dragões realmente cuspirem labaredas, sem machucar a própria garganta. Para isso, examinaram um besouro bombardeiro. Esse inseto excêntrico consegue guardar substâncias super quentes em sua barriga, e quando se irrita com alguma coisa, ele lança uma boa quantidade desses químicos. Sejamos justos, não é fogo de verdade, mas queima, então o resultado é quase o mesmo. Mas voltando aos dragões, eles precisariam ter glândulas parecidas na garganta para produzir fogo. Mas de onde os dragões surgiram? Eles não apareceram do nada, seja qual for a fonte que você consulte. Algumas histórias, como a de Fafnir, dizem que até humanos podem se transformar em dragão. Mas a teoria mais popular é que os dragões surgiram como ovos. Algumas fontes até elaboraram uma série de etapas pelas quais um dragão precisa passar ao longo da vida. Tudo começa com a eclosão. Dizem que o dragão come a casquinha do ovo até quebrar as laterais dele. Depois tem a fase de dragoneto, que segundo especialistas em dragão, ou dragonólogos se preferir, chamam de dragão recém-nascido. Ele ainda é pequenino e fraco, mas não se preocupe, ele consegue cuidar muito bem de si mesmo. O restante dos estágios de vida de um dragão são bastante autoexplicativos. Há os dragões adultos e depois os idosos. A vida de um dragão termina quando ele atinge a fase do crepúsculo. Algumas fontes afirmam que eles nunca param de crescer. Outras dizem que eles nunca chegam ao fim da vida, apenas passam para outro tipo de existência espiritual. Os dragões são famosos por representar muitas coisas diferentes, mas tudo depende da origem. Em algumas regiões da Ásia, eles são conhecidos por trazer sorte, poder e riqueza. Para se tornar um guerreiro poderoso na Grã-Bretanha, era preciso derrotar um dragão primeiro. É por isso que geralmente eles são vistos nas bandeiras. A bandeira de Gales, por exemplo, tem um grande dragão vermelho sobre um fundo verde e branco. As histórias do Ocidente já não são tão legais com os dragões. Eles geralmente são vistos como malvados e vingativos. Outro mito associado com dragões é de que eles amam ouro e pedras preciosas. Esse lado ganancioso do temperamento deles parece ter surgido na Grécia Antiga, onde dragões tinham a missão de proteger tesouros. Alguns desses guardiões foram vistos em histórias como O Hobbit e a série Harry Potter. Quanto às habilidades mágicas dos dragões, elas também podem variar muito. Alguns dizem que eles têm sangue com propriedades supernaturais. Outros dizem que eles conseguem falar. Outros são famosos por sua sabedoria. Muitos dragões da literatura antiga conseguiam voar ou se transformar, até em humanos.
Algumas criaturas da vida real foram batizadas com nomes que lembram a existência de dragões, como a libélula, que em inglês é chamado de dragonfly. Ela recebeu esse nome de contos de folclore, pois os europeus da Idade Média as viam como insetos do mal. As libélulas eram acusadas de coisas horrendas, como picar os olhos e boca das pessoas. Mas a criatura que mais se parece com os dragões da mitologia é o dragão voador. Ele foi visto em áreas arborizadas do sudeste da Ásia. Eles não têm asas de verdade. Parte de suas costelas são alongadas para sustentar um pedaço extra de pele que permite que eles planem entre uma árvore e outra. Essas asas também possuem cores vibrantes que contrastam com seu corpo marrom. Pense nisso. Em praticamente qualquer lugar do mundo, você poderá tomar uma xícara de café. Mas como foi que ele se tornou tão popular entre nós, mamíferos humanos? E o que é necessário para que passe de um grão para o delicioso líquido em nossa rotina? Bem, conheça a Carla. Ela vem de uma família brasileira que possui uma das fazendas de café mais bem-sucedidas do mundo e nos dará uma visão dos bastidores do processo de produção. A propósito, você sabe o que é café? Bem, é uma fruta e cresce em arbustos de tamanho médio conhecidos como planta cófea. O fruto em si é chamado de cereja porque é vermelho. A Carla faz parte da equipe que colhe as cerejas à mão, pois elas amadurecem em um ritmo diferente. A garota caminha com uma grande cesta feita à mão e pega até 25 quilos de frutos todos os dias. Depois de trabalhar durante a manhã, fará uma pausa para comer algo doce e apreciar sua primeira xícara do dia. A Carla, assim como eu e provavelmente você, faz parte de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo que adoram tomar café. Isso significa que compartilhamos algo em comum. Isso não é bom? Ela vai beber sentada em uma linda varanda com vista para as belas montanhas de Minas Gerais, uma das maiores regiões produtoras do Brasil. A fazenda da família trabalha com grãos do tipo arábico, que são vendidos normalmente em qualquer cafeteria especializada local. São de qualidade superior, com um sabor mais rico do que a variedade robusta. O grão arábico é normalmente encontrado em altitudes de 1.200 metros. Para prosperar, precisa de grandes altitudes e um clima mais seco. Felizmente, a fazenda de Carla tem tudo o que é necessário para produzir um café fantástico e delicioso. As grandes altitudes permitem um sabor mais rico, pois o oxigênio nessas regiões é mais escasso e leva mais tempo para as plantas de café crescerem e evoluírem. Como amante da bebida, a Carla gosta de experimentar diferentes variedades toda semana, comprando de outros produtores do mundo todo. A despensa dela tem amostras de Uganda, Etiópia, Indonésia, Guatemala e também de outras regiões do Brasil. Afinal, cada uma produz um tipo de sabor único. Os métodos de preparo também influenciam o sabor, mas vamos fazer a degustação mais tarde. A família da garota começou a trabalhar com café no século XX. Por que isso parece ter sido há tanto tempo? De qualquer forma, ele é muito mais antigo do que isso. Foi descoberto na Etiópia no século XV. Depois que os etíopes começaram a prepará-lo e perceberam que tinha qualidades energizantes, passaram a vender a mercadoria para os países vizinhos. Não se sabe quem foi a pessoa que descobriu o café, mas há uma lenda que diz que foi um pastor de cabras da montanha. Ele notou que elas estavam comendo cerejas vermelhas que as deixavam mais energizadas e decidiu experimentar. Foi somente por volta do século XVII que o café chegou à Europa, por meio do comércio feito por mercadores holandeses. Esses homens fundaram as primeiras cafeterias da Europa, em Amsterdã. Mas depois, a cultura do produto se espalhou rapidamente pelo mundo ocidental. Hoje, o maior consumidor do planeta é os Estados Unidos. Somente a cidade de Nova York serve milhões de xícaras todos os dias. Agora, de volta à fazenda da Carla. A próxima etapa da produção é necessária para retirar os grãos. Os produtores precisam fazer isso sem comprometer o sabor do café, portanto, há duas maneiras de fazer o processo. Uma delas é pelo método chamado de lavagem, que é o que Carla utiliza, e a outra é a natural. Depois de colher as cerejas, a garota lava tudo da maneira que seu bisavô lhe ensinou. Primeiro, coloca as cerejas em um moinho úmido. Essa máquina separa as sementes, ou seja, os grãos, da fruta. A água é uma parte importante desse processo, pois ajudará a separar os bons dos ruins com base em sua densidade. Os maduros são mais pesados e por isso afundam. Um grão lavado manterá todas as características originais, proporcionando uma sensação mais intensa na boca. Em seguida, vem a fermentação por 1 ou 2 dias.
Assim como no caso do queijo ou do chocolate, essa é a parte em que o café adquire seu sabor rico e complexo. Algumas fazendas fazem isso por mais de 30 dias, é o que se chama de processo natural. Se você escolher um café que tenha passado por esse processo, espere um sabor muito fermentado, quase com gosto de queijo, mas não de uma forma ruim, eu juro. Lembra que dissemos que as melhores fazendas estão localizadas em um clima seco? Isso porque a Carla precisa deixar várias toneladas de café secar ao ar livre antes de continuar. E não, os grãos ainda não estão prontos para o consumo. Eles passarão 3 semanas assim, e Carlos varrerá regularmente para que todos possam secar por igual. Por fim, vem a etapa de torrefação, na qual o café é cozido, ou devo dizer assado. Sempre que você entra em uma cafeteria, vê que os grãos são marrons, certo? Mas essa não é a cor original. Eles geralmente têm um tom esverdeado e ficam marrons somente durante o processo de torrefação. É seguro dizer que essa é uma ciência que exige precisão. Os grãos são cozidos em temperaturas extremamente altas, variando de 180 a 250 graus Celsius, de modo que os torrefadores precisam ter muito cuidado para não passar do ponto e queimar lotes inteiros. Como 1 quilo de café especial cru pode custar até $20, não há muito espaço para erros. Da próxima vez que você vir um com torra clara, lembre-se de que o processo realça traços de doçura e notas florais, enquanto uma escura dará um toque mais achocolatado. Alguns países deliberadamente torram demais seus grãos, mas essa é uma opção cultural. Os italianos adoram as extremamente escuras, por isso é comum que nas cafeterias locais você prove um expresso quase queimado. Mas ei, foi o amor dos italianos por café forte que deu ao mundo a cafeteira Moka. Ela foi inventada por volta de 1933 e é como uma mini máquina de expresso. É um método de preparo caseiro que permite obter uma bebida semelhante ao expresso, mas em uma versão mais diluída. Nem todos os produtores torram o próprio café. Muitas fazendas vendem os grãos verdes para torrefações em todo o mundo. E talvez a sua cafeteria local favorita também seja uma torrefadora, então sempre haverá café torrado na hora. É o caso da propriedade da Carla. Para provar o que vai ser vendido, é feito algo chamado cupping. É quando os grãos moídos são imersos em água e provadores profissionais avaliam o sabor, o aroma e a sensação na boca para determinar a qualidade. Mas eles não bebem de fato esse café, apenas o deixam na boca e o cospem em outra xícara. Ok, já que agora você é um especialista no assunto, vamos fazer uma degustação séria. Precisamos primeiro despejar o líquido na xícara, então como podemos fazer isso? Podemos experimentar diferentes métodos de preparo, como o pour-over, para obter sabores vibrantes, mas com menos amargor. Se não se importar com amargor natural, tente alguns processos de pressão, como a máquina de expresso, a Aeropress ou até mesmo a Moka. Se você é uma daquelas pessoas que adoram café frio, que tal um cold brew? Tudo depende do sabor que está procurando. E assim, nosso tour chegou ao fim. Mas, da próxima vez que achar que pagar 6 ou 7 reais por uma xícara de expresso especial é muito caro, lembre-se de quanto tempo leva todo o processo e quantas pessoas estão envolvidas na entrega desse pouquinho de líquido na sua xícara. 12 de setembro de 1990. Naquela época, muito antes das mensagens instantâneas e das chamadas no Zoom, uma menina estava à procura de amigos à distância. Zoe estava a bordo de um navio que ia da Inglaterra para a Bélgica, de férias com seus pais. Ela tinha apenas 10 anos de idade na época, mas era uma garota muito inteligente. Então pegou um pedaço de papel e começou a escrever algumas coisas. Se apresentou, depois contou sobre como gostava de balé e de tocar flauta e piano. Claro, ela não poderia deixar de mencionar seus 2 adorados pets, um hamster, com o nome de Sparkle, e o peixinho, Speckle. Zoe também anotou o endereço em que poderia ser encontrada, caso alguém se interessasse em responder à carta. Mas, infelizmente, ela estava em alto mar. Para quem poderia enviar aquela mensagem? Foi aí que uma ideia interessante surgiu na mente dela. Ela colocou cuidadosamente o bilhete dentro de uma garrafa plástica, a fechou bem apertado, para que não entrasse água, e a jogou no mar. A empolgação da garota foi se esvaindo à medida que os anos passaram e ela não recebia resposta alguma. Talvez a garrafa tenha ficado presa em algum lugar, ou fora engolida por alguma criatura grande e assustadora. Ou quem sabe a água tenha passado pela tampinha plástica e destruído o papel. Muitos anos depois, no Natal, uma carta para Zoe foi recebida na casa de seus pais, com o seu sobrenome de solteira. O selo sinalizava que o remetente escreveu da Europa. Era de 2 holandeses, Piet e Jacqueline Lateu, que tinha achado sua delicada garrafa e tiveram a consideração de responder à mensagem. Eles explicaram que a haviam encontrado entre entulhos jogados na praia pelo mar. Ela ficou presa por impressionantes 23 anos no oceano e viajou mais de 560 quilômetros até chegar a seu destino final, perto de Rotterdam, na Holanda.
É uma viagem tanto para uma simples garrafinha plástica. Uma história parecida com a de Zoe é a estranha conexão entre dois garotinhos. Um menino alemão chamado Frank Westbeck estava em um barco viajando para a Dinamarca quando teve a mesma ideia que Zoe. Ele tinha 5 anos em 1987, ao escrever uma correspondência e jogá-la no mar. A resposta chegou quando tinha 29 anos. Sua carta, assim como a que Zoe enviaria 3 anos depois, ficou no oceano durante 24 anos. E foi encontrada por um garoto chamado Daniel Korotkik durante uma caminhada com seus pais pelo Curonian Spit, perto do Mar Báltico. Daniel teve sorte. Seu pai sabia falar alemão, então pôde traduzir a mensagem. Os amigos improváveis se conheceram por uma chamada de vídeo em 2011. Mas nem todas as histórias sobre bilhetes em garrafas foram explicadas. Em 2013, um surfista croata se deparou com uma garrafa danificada perto do Mar Adriático. A carta dentro dela fora escrita em 1985 por um homem chamado Jonathan. O remetente ansiava que ela chegasse às mãos de uma mulher chamada Mary, e ele também expressou sua vontade de que fosse respondida. Como a mensagem fora enviada da Nova Escócia, ela provavelmente viajou quase 6.000 quilômetros. Saiu do Oceano Atlântico, entrou no Mar Mediterrâneo e chegou ao litoral Adriático, na Croácia. As identidades de John e da tal Mary nunca foram descobertas. Há também cartas em garrafas com lindas histórias de amor. Foi o caso de Eik e Paulina Viking. Quando Eik, um solitário marinheiro sueco, jogou a dele no Mar Mediterrâneo, não tinha ideia de que ela cairia nas mãos de sua futura esposa. Isso foi no começo dos anos 50. A garrafa foi encontrada por um italiano que ficou tocado com o conteúdo e a entregou para sua sobrinha, Paulina. Depois de um ano de troca de correspondências, Eik e Paulina se conheceram e se casaram. Eles decidiram contar sua história para o mundo e se tornaram um casal famoso na época. Inclusive compartilharam uma gravação de vídeo de seu casamento com o mundo, e a história deles estampou as páginas de muitos jornais. Este acontecimento feliz inspirou um movimento entre jovens que estavam à procura de amor, aumentando a quantidade de mensagens jogadas no mar em busca de um conto de fadas. Só que nem todas as histórias que começaram assim deram certo. Em 1945, um norte-americano chamado Frank Hailstek colocou uma carta parecida com a de Eik em uma garrafa e a jogou na água. Quase um ano depois, ela foi encontrada por uma irlandesa, Brenda O'Sullivan. Os anos de correspondências trocadas entre os dois acabaram chamando a atenção da mídia na época, mas a amizade nunca passou disso, por causa da pressão das pessoas. Eles chegaram a se encontrar pessoalmente quando Frank viajou para a Irlanda, mas não ficou muito tempo por lá, e os dois acabaram perdendo contato. Após o Titanic ter seu conhecido fim trágico, muitas garrafas com mensagens secretas começaram a aparecer. Quase todas provaram ser falsas, menos uma. Anos depois de o navio ter afundado nas gélidas águas do Atlântico, uma garrafa foi encontrada no litoral irlandês. Era de um homem chamado Jeremiah Burke, e até hoje é considerada a única mensagem engarrafada verdadeira proveniente do Titanic. O pedaço de papel informava o nome do remetente e sua localização, o famoso transatlântico, e vinha acompanhado da palavra adeus. Como a data foi apagada pela água, é difícil estimar se o bilhete foi enviado antes ou depois de o navio ter batido no iceberg. Mas o entendimento comum é de que, como Jeremiah tinha intenção de se mudar para os Estados Unidos, ele estava simplesmente enviando seu último adeus simbólico para seus parentes e amigos que ficaram na Irlanda. Esse jeito simples de conhecer e se corresponder com pessoas se transformou em passatempo para um homem de uma província canadense chamada Ilha do Príncipe Eduardo. Harold Hackett afirma ter jogado mais de 4.000 garrafas no Oceano Atlântico desde 1996. Ele também garante ter recebido muitas respostas de pessoas do mundo todo, como França, Alemanha, Bahamas e países da África. Esse passatempo em comum o fez ganhar cerca de 150 cartões de Natal de seus amigos distantes em cada ano. Até hoje, Harold se recusa a incluir seu número de telefone em qualquer uma das mensagens. Assim, garante que, se as pessoas quiserem entrar em contato, a única forma de fazer isso é escrevendo uma carta. Ele também estudou as melhores épocas para jogar bilhetes na água, com base na direção dos ventos e das correntes. Mas algumas garrafas passam uma vida inteira no mar. Foi o caso de um britânico que escreveu uma mensagem e a colocou no Canal da Mancha em 1914. Seu nome era Thomas Hughes, e ele queria que a correspondência chegasse nas mãos de sua esposa. Porém, teve a educação de escrever uma carta para quem quer que tivesse pegado a garrafa primeiro, pedindo para redirecionar o pedaço de papel à sua verdadeira destinatária. Mas isso não aconteceu, porque a garrafa foi achada 85 anos depois nas praias de Essex, na Inglaterra. O homem que a encontrou se sensibilizou com a história, entrou em contato com a família e enviou a carta para a filha de Thomas. Mas 85 anos não é o período mais longo que uma garrafinha já navegou perdida por aí.
Um cientista chamado Hunter Brown estava estudando as correntes do Mar do Norte quando teve a mesma ideia. Ele inseriu a mesma mensagem em quase 2.000 garrafas, pedindo a quem recebesse uma delas para escrever de volta, contando onde havia achado o objeto. Hunter pensou que esse método ajudaria a entender melhor o funcionamento das correntes do Mar do Norte. Uma das garrafas foi encontrada a pouco menos de 18 quilômetros de onde foi jogada, mas 97 anos depois. Até hoje, mais de 300 delas apareceram em alguma praia por aí. Nem todas as mensagens achadas foram respondidas por meio de cartas físicas. Oliver Van de Velde jogou uma ao mar no litoral inglês quando estava passando as férias com sua família. Ele tinha 14 anos na época. 33 anos depois, uma mulher o procurou no Facebook, contando que tinha recebido a mensagem dele e que havia procurado por seu nome nas redes sociais. No começo, Oliver nem se lembrava de ter posto uma carta em uma garrafa, mas depois acabou recobrando suas memórias, se lembrando até de que tinha selado o objeto com cera de vela para garantir que a água não entraria nele. E tem também a Christina Aguilera e sua garrafa. Não, espera. A dela é sobre um gênio em uma garrafa, né? Ah, tá. Deixa pra lá, então. Este vilarejo escondido se chama Aogashima. Ele fica bem no meio de uma cratera vulcânica no sul do Japão, mais ao norte da Micronésia. A história conta que um vulcão entrou em erupção no Mar Filipino nos anos 1780, causando muita destruição na comunidade que vivia ali perto. Metade da população conseguiu escapar da grande erupção e voltou anos depois para reconstruir o vilarejo. Atualmente, cerca de 160 pessoas estão vivendo lá tranquilamente, apesar de o vulcão ainda ser considerado ativo. Huacatina, no Peru, fica em um dos climas mais áridos do mundo. Mesmo assim, é uma linda cidade, cercada por exuberantes palmeiras. Lá também há uma lagoa que, segundo os moradores, tem propriedades cicatrizantes. O povoado conta com pouco mais de 90 moradores que gerenciam pequenos negócios. A maioria deles usa a areia como recurso principal. Alguns oferecem surf na areia ou até jantares luxuosos no deserto. Por mais de 500 anos, um pequeno grupo de pessoas mora na beira de um penhasco chamado a Montanha Verde. Esse é um dos locais mais remotos em Omã e do mundo todo. A única forma de chegar lá é a pé, de mula ou usando um quadriciclo. Esta é Alsogara, e você precisa subir uma escada de pedra íngreme por 20 minutos para chegar lá. O vilarejo surgiu quando os moradores dali esculpiram suas casas na pedra de montanha para se protegerem de tempestades e do frio. 5 famílias da tribo Al-Shariki ainda chamam este lugar de casa, cerca de 25 pessoas no total. Muitos outros vilarejos como este podem ser encontrados na região, mas Alsogara é especial porque é o único que ainda é habitado. Até 14 anos atrás, não havia nem eletricidade ou rede telefônica por lá. A estrada mais próxima ficava a 14 quilômetros de distância, e como não havia escolas, as pessoas aprendiam a ler e escrever em casa, com os parentes mais velhos. Até hoje, os moradores continuam construindo suas casas, esculpindo-as diretamente na montanha de pedra. Um dos lugares mais belos da Grécia é Monemvasia, uma cidade-castelo localizada no sudeste de Peloponeso. Ela foi feita para ficar invisível para quem está em terra firme, a fim de trazer mais segurança. Só quem está no mar consegue vê-la. Para chegar lá, é preciso passar por um caminho estreito que a conecta ao continente. Isso faz jus ao seu nome, que traduzido significa uma só passagem. Monemvasia foi construída na Idade Média, exclusivamente entalhada na montanha de pedra. Hoje em dia, muitas mansões se transformaram em pousadas e hotéis de luxo. Além de ter uma arquitetura maravilhosa e estar lindamente preservado, esse lugar também é cercado por águas cristalinas. Uma cidade sem ruas? Temos! Arrume sua mala e vamos para Giethoorn, na Holanda. Isso se você não tiver medo de andar de barco. A cidade é muito tranquila, provavelmente porque todos andam pelos canais. Até o correio é entregue por via aquática. Como não há tráfego de carros e as pessoas quase não saem passeando por aí, a cidade é uma calmaria só, tão calma que o barulho mais alto que se pode ouvir é grasno de um pato de vez em quando. No começo, esse lugar era apenas um cenário de filme, mas Hobbiton, na Nova Zelândia, ainda existe, mesmo depois das filmagens de Senhor dos Anéis e Hobbit terem acabado. Agora, passeios pelo charmoso cenário estão disponíveis. Existem 44 casinhas de Hobbit no total, apesar de poucas estarem abertas ao público.
O isolado vilarejo no penhasco de Gázalador, nas Ilhas Faroé, tem uma população de apenas 11 pessoas. Esse lugar é famoso por sua bela cachoeira, que cai diretamente dentro do Oceano Atlântico. Antes, só era possível chegar lá a pé, andando entre as montanhas. Porém, um túnel foi construído recentemente, tornando o lugar acessível de carro. O musical Popeye dos anos de 1980 tinha um cenário construído em Malta. Ele não foi derrubado após as gravações terminarem. Hoje, o vilarejo Popeye abriga várias construções coloridas e uma empresa de atores. Há várias coisas legais para se fazer lá, como assistir a apresentações de teatro, fazer passeios de barco, visitar museus ou simplesmente explorar esse vilarejo criativo. O vilarejo mais antigo e mais fotografado da Áustria se chama Hallstatt. É uma joia escondida da Europa, com construções lindamente preservadas e um lago salgado subterrâneo. Ele também tem um museu com artefatos muito antigos, de até 7.000 anos, além da mina de sal mais antiga do mundo. O Forte Bourtange, na Holanda, é um pequeno povoado com formato de estrela. Esse design não foi feito só por beleza, mas também como estratégia de defesa. Ele dava aos guardas do forte uma vantagem estratégica, pois eles tinham uma visão perfeita de 360 graus. Hoje em dia, a construção está perfeitamente preservada, incluindo seus prédios antigos, ruas de paralelepípedo, moinhos de vento de madeira e pontes sofisticadas. No Marrocos existe uma aldeia feita totalmente de tijolos de barro. Ela fica em um vale perto das montanhas Atlas, a 51 quilômetros da capital do Marrocos. Comerciantes que percorriam a rota de comércio transariana passavam por essa cidade carregando especiarias e ouro. À medida que a rota foi se tornando menos popular, muitos desses fortes foram abandonados e agora são apenas relíquias preservadas. Esse é um dos melhores lugares para esquiar do mundo, mas ainda é escondido do público. Talvez seja por isso que os moradores de lá o chamam de Lado Secreto do Vale. Localizado na Áustria, o minúsculo vilarejo de Wharf tem apenas algumas centenas de habitantes. Além de ser o vilarejo onde mais neva da Terra, ele também dá acesso a uma das maiores pistas de esqui do mundo. Sua popularidade aumentou um pouco em 2013, quando a construção de uma estrada de alta velocidade ali perto foi concluída. Burano, na Itália, é uma das ilhas mais coloridas do mundo. Por causa de suas cores vibrantes, ela quase parece ser tropical. Tem águas verde esmeralda, lindas casas e uma torre de sino do século XVII. Sua tradição de fabricação de rendas trouxe Leonardo da Vinci para a ilha nos anos 1400. Ele comprou um pedaço de tecido lá e depois o usou para fazer o design de uma famosa cúpula de Milão. Se você tiver um passaporte britânico, deve conhecer a linda cidadezinha de Byberry, já que seu cenário está retratado em sua identificação. Ela é uma das cidades mais charmosas da Europa e é composta por construções de pedra que ficam sobre o rio Colne. A imagem que está impressa nos passaportes britânicos é de Arlington Raw, uma fileira de casas de tecelões que remonta ao século XVI. Parte da cidade de Coober Pedy, na Austrália, fica debaixo da terra. Tudo começou em 1915, quando depósitos de opala foram encontrados na região. Até hoje, a cidade ainda é a maior mina de opala do mundo. Quem mora lá chegou à conclusão de que seria mais confortável ficar no plano subterrâneo, já que as temperaturas lá em cima podem alcançar 51 graus Celsius. Então, o povoado agora tem lojas e galerias subterrâneas. Coober Pedy também tem o primeiro hotel 4 estrelas do mundo. Para visitar o local mais remoto do mundo todo, você precisa se preparar para encarar uma longa jornada. Se estiver saindo dos Estados Unidos, por exemplo, a rota mais fácil é um voo de 15 horas até Cape Town, na África do Sul, seguido por uma viagem de barco com duração de 6 dias. Só depois disso você chegará a Tristão da Cunha. Ou você pode fazer um cruzeiro de 1 mês pelo Oceano Atlântico Sul, o que você achar melhor. Apenas lembre-se de planejar essa viagem com antecedência, pois só acontecem 9 viagens de barco por ano para essa ilha. A ilha em si tem apenas 11 km de comprimento. Situada bem no meio do Oceano Atlântico Sul, ela cobre meros 97 km². Os 300 moradores de lá são todos fazendeiros. Eles têm internet, mas ela é bem lenta. Quanto à rede telefônica ou ao jornal, não há nenhum dos dois por lá. Os habitantes da ilha falam em dialeto em inglês, que é usado por pouquíssimas pessoas no mundo.
Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadoury. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia.
William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também? Era o dia 10 de abril de 1912. Richard tinha acabado de partir de Southampton, na Inglaterra, a bordo do navio mais famoso da época, apelidado de Inafundável. Como recém tinha acabado de presenciar uma quase colisão com o SS City de Nova York, ele decidiu escrever para sua esposa e relatar o infeliz e assustador ocorrido. "Minha querida Sal", escreveu ele, "saímos ontem depois de muita confusão." Mal sabia ele que apenas 4 dias depois, tanto sua caneta quanto o navio em que estava estariam perdidos para sempre no fundo do Oceano Atlântico Norte. Isso foi algum tipo de mau presságio? Richard realmente previu o que estava prestes a acontecer com o navio em que estava? Caso você ainda não tenha percebido, o Sr. Richard Geddes estava a bordo do Titanic no dia em que escreveu a carta para sua esposa. No dia 14 de abril de 1912, o navio desapareceu para sempre. Junto com ele, tantos segredos e tesouros foram parar no fundo do oceano.
Demorou até 1985 para que os destroços do navio fossem finalmente redescobertos usando tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens do Titanic foram recuperados, e muitos deles foram expostos ou leiloados. Coisas como joias, um colete salva-vidas, um cardápio do restaurante do navio, ou até mesmo um pedaço do carpete da cabine de primeira classe cativaram a atenção do público, assim como as muitas histórias das pessoas a bordo. Cientistas até tentaram criar estratégias para recuperar o Titanic para estudá-lo adequadamente e impedir que ele se danificasse cada vez mais no fundo do oceano. Alguns sugeriram encher o que resta do navio com bolas de ping-pong para fazê-lo flutuar, enquanto outros até consideraram injetar 180 mil toneladas de vaselina. Outra ideia era usar 450 mil toneladas de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que flutuaria até a superfície. Mas por fim, tiveram que abrir mão de todas essas estratégias em potencial, já que o Titanic está frágil demais para ser recuperado. O transatlântico pode ser um dos navios mais interessantes no fundo do oceano, pelo menos na cultura popular, mas os mergulhadores de águas profundas têm muitas outras histórias para compartilhar. Aviões também chegam às vezes ao fundo do oceano. Mergulhadores de águas profundas em Oahu, no Havaí, encontraram os destroços de um avião F-4U Corsair. Ele parece ter caído no oceano em 1946, pois não tinha combustível suficiente. Se você puder mergulhar fundo o suficiente, poderá até tropeçar em estátuas e artefatos perdidos, como os encontrados no único parque arqueológico subaquático do mundo, na costa de Nápoles, na Itália. Ele apresenta as ruínas da antiga cidade romana de Baia. As estátuas encontradas aqui são, no mínimo, de tirar o fôlego. Em uma reviravolta irônica dos acontecimentos, alguns dos equipamentos que pretendíamos usar para nos levar à Lua ficaram perdidos no fundo do mar por muito tempo. Mas como isso aconteceu? Começando no final dos anos 1960 e terminando no início dos anos 70, muitos foguetes Apollo foram lançados para orbitar a Terra e a Lua. Ao atingir altitudes de cerca de 60 km, a primeira parte da espaçonave, incluindo os motores, precisava se separar. As pessoas pensavam que esses componentes haviam sido destruídos ou perdidos para sempre, mas foram mesmo? Em 2012, uma equipe de especialistas descobriu vários motores de foguete a 4 km da costa da Flórida. Desde então, eles passaram por um plano de renovação de 2 anos e agora estão em exibição no Museu de Voo de Seattle. Você pode imaginar se deparar com uma cidade inteira debaixo d'água? Em 2001, uma cidade perdida foi descoberta no Golfo de Cambai, na costa da Índia. Alguns arqueólogos acreditam que seja a cidade mais antiga da história. Em comparação, ela é quase do tamanho de Manhattan e possui paredes maciças e até praças. Foram encontradas peças de escultura, obras de arte e até mesmo o que parecia ser móveis de madeira antigos, que se acredita serem de 9.500 anos atrás e 5.000 anos mais velhos do que qualquer cidade descoberta anteriormente. Ok, que tal um rio subaquático? Não consigo nem imaginar como seria, mas alguns mergulhadores de profundidade afirmam tê-lo visto ao sul de Tulum, no México. Isso é possível mesmo? Bem, não realmente, já que o cenote Angelita não é um rio verdadeiro, mas um tipo muito especial de ilusão de ótica. Ele é formado por uma haloclina, ou seja, uma nuvem de sulfeto de hidrogênio no fundo dessa caverna submarina. Parece que você pode nadar através dessa nuvem e que isso faz você se sentir como se estivesse nadando em um corpo de água corrente. Nem todas as coisas descobertas debaixo d'água são objetos inanimados. Alguns deles são realmente criaturas marinhas bastante assustadoras. Uma água-viva pode não estar na sua lista de coisas a serem observadas se você não puder evitar as ferroadas. Mas essa gigante, também conhecida como água-viva juba de leão, é a maior espécie conhecida do seu tipo. Justamente, você só poderá vê-la se acontecer de mergulhar nas águas do Ártico, norte do Atlântico e norte do Pacífico. Você certamente vai percebê-la, pois ela mede 36 metros do topo até a ponta de seus tentáculos. Quando se trata de mergulho em alto mar, muitas pessoas procuram descobrir algum tesouro perdido. Um mergulhador teve a sorte de literalmente ganhar na loteria quando encontrou quase $1 milhão de um tesouro no fundo do mar. Isso foi em 2015, quando esse sortudo estava nadando na costa da Flórida. O que ele encontrou, você pergunta? Bem, cerca de 51 moedas de ouro, 12 metros de corrente de ouro e uma única moeda rara que foi feita personalizada para o rei da Espanha, Filipe IV. Falando em pessoas procurando por tesouros perdidos, mergulhadores às vezes também encontram navios piratas. Em 2015, eles descobriram na costa da Colômbia um desses naufrágios piratas que era do século VIII.
O valor desse navio esquecido foi estimado entre 4 bilhões e 17 bilhões de dólares, pois continha tesouros, pedras preciosas, ouro e inúmeros outros itens realmente valiosos. Em comparação, uma ilha inteira nas Bahamas está em disputa por 75 milhões de dólares. Um computador é a última coisa que você esperaria descobrir debaixo d'água, certo? E esse não é um computador normal, mas um bem antigo. No entanto, alguém encontrou ele entre 1900 e 1901 no local de um naufrágio localizado em uma ilha grega. Os pesquisadores acreditam que essa estranha engenhoca de pedra seja a forma mais antiga de um computador. Ele foi projetado para servir a muitas finalidades, como prever posições astronômicas e eclipses no calendário. Como a humanidade perdeu a maior parte da tecnologia usada naquela época, foi maravilhoso redescobri-lo tantos anos depois. Ele nos permitiu reunir muitas das realizações dos antigos gregos. O computador está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, caso você queira verificá-lo pessoalmente. Esse deve ser um dos lugares mais misteriosos da Terra. Chama-se Fossa das Marianas e é a parte mais profunda dos oceanos do nosso planeta. Nós realmente não sabemos quão profunda ela é, pois é muito difícil de medir, mas tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, ou 5 vezes mais que o Grand Canyon. Esse enorme buraco subaquático foi estudado em 1875 usando uma corda pesada. Em 2012, o diretor de cinema canadense James Cameron chegou ao fundo dele na embarcação submersível Deep Sea Challenger. Algumas das criaturas mais bizarras do planeta vivem nesse lugar, incluindo o polvo Dumbo, um pepino do mar e o tubarão duende. A Fossa das Marianas recebeu esse nome devido às vizinhas Ilhas Marianas, que são chamadas Las Marianas em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria. Você está planejando passar as suas férias de verão na África. O destino final é o deserto do Saara. Ele fica localizado no norte da África, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Você está animado para andar de camelo e aprender sobre a rica cultura da região. Embarque em um voo muito longo e finalmente chega ao maior deserto quente do mundo. Acredita que são 9,2 milhões de quilômetros quadrados? Tudo pronto para sua primeira aventura depois de beber litros de água gelada. O guia lhe dá uma escolha. Você pode passar 2 semanas visitando diversos oásis, ou você pode ajudá-los a resolver um mistério local. No fundo do deserto, perto da cidade argelina, existe um mistério pedindo para ser resolvido. Uma coleção de enormes círculos na areia. São dezenas e estendem-se por quilômetros em linha reta. Os círculos foram identificados pela primeira vez através das imagens do Google Earth há vários anos. As pessoas debatem sobre eles há anos, mas ninguém parece ter a resposta. O estranho é que estão a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade, estrada ou atividade humana. A maneira mais rápida de descobrir a verdade por trás dos círculos é fazer perguntas. Você pega seu caderno e sai para conversar com os locais. Todo mundo é útil nesse cenário: geógrafos, antropólogos, anciãos e historiadores. A primeira pessoa com quem você fala é um especialista em mapas. É preciso entender se esses círculos são reais ou uma falha de satélite. Você acaba entrevistando as pessoas que tiram as fotos de satélite do Google Earth. Os círculos realmente existem. Eles aparecem em várias fotos de diferentes anos. Então, primeiro vamos entender por que eles estão lá. Depois de 2 dias de entrevistas, você tem a primeira pista. Os círculos podem ser o resultado da atividade petrolífera. Especialistas explicaram por que isso faria sentido. A Argélia é uma região rica em recursos naturais, então esse seria um palpite sensato. Normalmente, para descobrir se há algo que vale a pena extrair, as empresas realizariam pesquisas sísmicas. Os levantamentos sísmicos são uma maneira de analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como essas ondas retornam, você saberá o que pode ser localizado lá. Um veículo especial pode ter marcado o solo dessa maneira. Então, nós desvendamos o mistério? Não é bem assim. Como você sabe, o deserto do Saara é uma das áreas mais secas do planeta. As altas temperaturas médias no verão são superiores a 40 graus Celsius. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar maneiras de acessar a água. Portanto, esses círculos podem ser uma espécie de ruína ou restos de poços de água antigos. Novamente, eu diria que é um palpite sensato. Pronto para verificar os fatos? Alguns antropólogos concordaram que esses círculos poderiam ser antigos fogaras. Fogara é o nome de um estilo de sistema de irrigação de 2.500 anos, geralmente encontrado no norte da África. Também é conhecido como Qanat, em outros lugares da mesma região.
As pessoas cavavam um poço em um ponto elevado, profundo o suficiente para explorar a água subterrânea. Então cavavam eixos paralelos a distâncias regulares. Após isso, cavavam um canal subterrâneo que conectava a cidade ao poço. Apenas com a ajuda da gravidade, a água corria do poço para a cidade. Essa tecnologia tradicional forneceu água para a agricultura, a pecuária e os seres humanos. Digamos que esses poços tornaram possíveis oásis feitos pelo homem. Mesmo o nome do município mais próximo era uma indicação de que isso pode ser verdade. O nome Fogaret Essaouira é na verdade uma homenagem aos fogaras, esses poços antigos. Essa pista parece ser muito quente. Você decide viajar até lá para se certificar, então pega um ônibus local, senta e aproveita o passeio. A paisagem no norte da Argélia é cheia de cidades de aparência antiga. Você até vê ruínas de poços ao longo do caminho, nos arredores de cidades menores. Abrindo as imagens de satélite do Google, você pode ver as marcas de Qanats no chão, uma série de buracos correndo por vários quilômetros. Mas assim que você chega, descobre que estava errado. Dale Lightfoot, um dos principais especialistas mundiais em Qanats, disse que os círculos definitivamente não eram Qanats. Até as imagens de satélite confirmam essa diferença. Estávamos tão perto. Aparentemente, Qanats ou fogaras não corriam em linha reta. Eles não teriam a forma de círculos. Outra pista de que esse não era o caso era que não havia cidades no final. Os círculos estavam muito longe de qualquer atividade humana, e os Qanats foram explicitamente construídos para fornecer água aos assentamentos humanos. Bom, com certeza foi uma boa tentativa. Você quase desistiu de tentar resolver esse mistério quando decidiu fazer mais uma viagem. Foram dias de preparação, carros, comida, equipamentos, tudo para que o mistério dos círculos do Saara pudesse ser desvendado. No primeiro dia, você dirigiu por mais de 160 quilômetros até o deserto. Você sempre teve curiosidade para ver como era essa parte do mundo. Lá, não vê nada além de dunas amarelo-mostarda. O céu noturno é agradável. É possível ver toda a Via Láctea com seus próprios olhos. Você acampa e dorme sob as estrelas. No dia seguinte, a tensão aumenta. Não há recepção de celular. Ah, não. Mas, felizmente, você adicionou as coordenadas dos círculos ao seu Google Maps. E, surpresa, o modo offline funciona. Você segue as coordenadas, mas acaba indo para o lugar errado. O nervosismo aumenta e parece que tudo foi em vão. Mas você e a equipe entram no carro e dirigem mais alguns quilômetros além das coordenadas do seu telefone. Depois de uma viagem muito acidentada, vocês não acreditam no que olhos veem. Aí está, uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Do alto parece um relógio, sem os ponteiros, é claro. No chão, eles são muito fracos, tão fracos que você quase não os viu. Pesquisando a área, você percebe que todos os buracos tinham algo semelhante, fios de metal, fios finos que você pode puxar do chão. Eles estão enterrados profundamente, então você começa a cavar. Um objeto começa a aparecer. Parece uma velha dinamite. Isso certamente surpreende você. É melhor parar de cavar para evitar acidentes. Ao terminar a pesquisa, você se sente satisfeito, mas ainda curioso. O que toda essa dinamite poderia significar? E quem colocou isso lá? O que vem a seguir é o ponto de virada na sua aventura. Voltando para o carro, você vê algo brilhando no chão e se aproxima do item com curiosidade. É redondo e enferrujado e parece uma lata de sardinha? O que isso está fazendo aqui? É algo que poderia te dar mais pistas sobre o mistério dos círculos. Por precaução, você pega e coloca no carro. De volta à cidade, as peças do quebra-cabeça começam a revelar a história por trás dos círculos do Saara. Você traz as fotos e a lata de sardinha e mostra tudo para especialistas locais. Eles analisam o material e dão um veredito intrigante. Acontece que a primeira teoria foi a mais próxima da verdade. Então, o que aconteceu com o primeiro palpite? Por que precisávamos continuar cavando mais fundo? Bom, porque estava apenas meio certo. Os círculos do Saara não são uma pegada histórica de levantamento sísmico. Quando os círculos foram feitos, essa tecnologia nem existia, mas eles com certeza estão relacionados à exploração do petróleo. Os buracos cheios de dinamite eram um método antigo para buscar petróleo. Os círculos são as sobras de pesquisadores à procura de recursos no subsolo. E as latas de sardinha? Bom, elas foram deixadas lá pelos trabalhadores que realizavam as obras de explosão. Todos têm que comer, certo? De acordo com o modelo da lata, isso aconteceu mais ou menos por volta das décadas de 1950 e 1960. Então esses círculos nem são tão antigos, são até modernos. Bom, espero que você esteja feliz por ter concordado e ajudado a desvendar esse mistério.
Te vejo na próxima aventura para resolver outros mistérios.